tudo bem com você em casa? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é como montar o seu prato. Afinal, o que tem que ter no seu prato? Geralmente a gente vê uns pratinhos meio esbranquiçados, tudo de uma cor só, um arroz, feijão e um bifinho à milanesa, que é gostoso, mas que nós não devemos ficar consumindo esses pratos todos os dias. Está sem cor, sem vida. Então vamos começar falando do prato fundo. Se você usa prato fundo aí na sua casa para fazer a refeição, esquece, nada disso. Porque o prato fundo, inconscientemente, a gente coloca uma maior quantidade de comida porque a gente quer ver o prato bem forradinho. Então, eu vou até deixar esse prato de lado, nem vamos considerar. Então, esse prato fundo só para uso de sopas, né? Um sopa, um creminho de ervilha, quando tiver um friozinho. Do dia a dia é o prato raso. Todo mundo já sabe que o nosso prato tem que ser colorido. Tem gente que compra, né? O prato, aqui o nosso é branco, tem gente que compra o prato colorido e coloca o arroz, o feijão e o bife à milanesa. Então, nada disso. É prato raso, de qualquer cor. E nós vamos mostrar como tem que ser o meu prato, um prato saudável. Vamos começar pela salada. Salada, sempre eu tenho que ter uma salada crua e uma salada cozida, né? Um legume cozido no meu prato. Vamos imaginar que esse meu prato, ele vai dividir. Então, ele tem que ser a metade do meu prato, tem que ser forrado de vegetais. Muita gente foge dos vegetais, né? Fala assim, eu como vegetais, só uma folhinha de alface, mais nada, tá errado. Então, metade do meu prato tem que ser forrado de vegetais. E aqui, ó, tem rúcula, alface americana, que muita gente prefere, ou alface crespa, qualquer folha de sua preferência, né, escarola, almeirão, e aí os legumes cozidos para acompanhar. De tempero, pode abusar da cebola, orégano, manjericão. Vamos colocar aqui a folhinha. Então, ó, metade do meu prato de salada. Por que eu tenho que combinar a vegetal cru com vegetal cozido? Por conta das fibras. As fibras solúveis, que estão presentes aqui nos vegetais cozidos, e a fibra insolúvel, que são os meus vegetais crus, que é o que vai fazer meu intestino funcionar melhor. Então, todos os dias, metade do nosso prato forrado de vegetais. E a outra metade, o que eu vou colocar? O arroz e o feijão numa metade. A quantidade correta de arroz são 3 partes de arroz para uma de feijão. Se eu colocar 3 colheres de sopa de arroz, eu vou colocar uma de feijão. Tem gente aí em casa que come aquela colher grande de arroz, né? Então, se comer uma colher grandona dessa de arroz, vai pegar meia dessa grandona de feijão, uma concha pequena. Esse equilíbrio da quantidade, né, que a gente tem que consumir de arroz e feijão é importante porque nós temos aminoácidos no arroz que não tem no feijão. E aminoácidos que tem no feijão que não tem no arroz. Por isso que o arroz com feijão, né, do brasileiro, é um alimento perfeito. O que são esses aminoácidos? São pequenas substâncias, são proteínas que vai fazer todo o nosso funcionamento dos nossos órgãos funcionar melhor, tá? Então, ó, na metade do prato, eu vou colocar o arroz e o feijão, numa mesma, né, um terço lá do meu prato. Então, ó, arroz e feijão. Sobrou ainda uma parte, que agora vem a carne. A carne, qual é a quantidade recomendada? Se for uma carne, né, um pedaço, um filé, um bife, é a palma da sua mão. Não é a mão assim, não é a mão assim, não considera nem os dedos, é a palma da mão. Então, esse é o tamanho do meu bife, do meu filé. Nada de fazer, então eu vou aumentar para comer mais carne. Que carne o brasileiro gosta muito, né? Se for carne cozida em cubos, então é a minha mão fechada. É a recomendação. Então, mais ou menos na minha mão, 3, 4 cubinhos de carne já é o suficiente para o funcionamento do meu organismo. Tanto carne vermelha, peixe, carne suína, tá? Então, essa aqui, né, ó, tá bem parecida com a palma da minha mão, né? O meu tamanho que seria a minha carninha aqui. Então, esse seria
o meu prato e o prato para você aí na sua casa, ideal. Metade do prato forrado de vegetais, numa outra parte aqui do prato arroz com feijão e na outra parte a carne. O que tem que prestar atenção? Como é que eu vou comer isso? Começa pela salada. Então, mastigar muito bem essa salada vai fazer com que me dê saciedade. Porque se eu começar pelo arroz, feijão e a carne, eu vou querer colocar mais arroz, feijão e carne e vou deixar a salada de lado. Não é o ideal. Então, começa pela salada, pelo vegetal cru e cozido e vai comendo, né, arroz, feijão e a carne. Pode ser ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que fica muito bacana, se você quiser colocar aqui um pedaço de abacaxi, uma rodelinha de abacaxi, também vai ajudar a complementar o seu prato. E já serve até como sobremesa, né? Batata, ó, coloquei batata aqui do lado. Por quê? Batata é uma grande quantidade de carboidrato, assim como o arroz. Então, se eu for comer o arroz, eu não posso combinar com a batata. Então, eu vou escolher ou um ou outro. Ah, não, mas aquele purezinho com arroz é gostoso, não é? Não estou falando aqui que é proibido, eu também gosto. Só que a gente tem que reduzir a quantidade de arroz para poder comer o purê de batata. Então, todos os alimentos que combinam, né, que tem a mesma quantidade de carboidrato, amido, a gente tem que dar uma reduzida, porque senão vai descompensar. Eu vou acabar aumentando o meu peso e fazer com que o meu organismo fique mais pesado para funcionar. Não por conta do peso que a gente vai adquirir, sim porque é uma grande quantidade de um mesmo nutriente que está entrando. Então, no meu almoço, o meu prato ideal poderia ser dessa forma. A partir das 18 horas, a gente recomenda a redução na ingestão de carboidratos. Então, eu poderia pegar o meu prato, forrar o meu prato inteiro de salada, né, de vegetais, e um pedaço lá de carne. Então, seria o interessante, né, para eu poder reduzir. No horário da noite, eu tenho sempre que procurar reduzir o volume de alimentos e o tipo de alimento que eu estou consumindo. Então, quem tem o hábito de comer muito pão, muito lanche à noite, não fica interessante para o organismo. O organismo vai querer funcionar e a gente está em horário querendo descansar. E aí vem todo o processo de estresse metabólico, que a gente fala, esse estresse, a sobrecarga do meu organismo enquanto eu estou descansando. Sobremesa, eu poderia comer, como eu falei, a fruta para acompanhar esse prato, ou um suco de fruta natural, chupar uma laranja, ou fazer o suco dessa laranja, um suco de abacaxi ou a rodela de abacaxi. Ah, não, eu gosto de doce. Então, o melhor horário para você comer um pedacinho de doce é no almoço e não à noite. Porque à noite, como eu acabei de falar, o organismo está querendo descansar e a gente vai dar uma sobrecarga de nutrientes no organismo e ele vai acabar ficando, né, prejudicado. Então, a gente acaba dando uma dose maior lá no pâncreas de glicose, ele vai ter que trabalhar muito rápido, é como se ele levasse um susto, fabrica mais insulina e aí eu posso estar descompensando o meu pâncreas e eu posso virar um diabético. Isso não é legal para a nossa saúde. Então, esse prato seria o ideal. Olhe para o seu prato a partir de agora e veja o que você tem que mudar. O prato tem que ser colorido, atrativo e nada de ficar comendo muita fritura que não faz bem para a nossa saúde nem para o nosso coração. O nosso objetivo aqui no programa é que você tenha uma ótima nutrição e é isso que nós estamos tentando fazer com você em casa. Até o próximo programa. Fica com Deus.